Beleza Plena, com doutor Wellerson Mattioli. A vinheta já anuncia, né? Quando aparece, vocês já sabem que o doutor Wellerson Mattioli está aqui com a gente no Com Você e é dia de quinta-feira. Oi, doutor Mattioli, boa tarde. Olá, Fernandinha, boa tarde. Alegria estarmos juntos mais uma tarde e hoje nós vamos falar sobre um procedimento que o pessoal de casa dividiu muito semana passada entre a abdominoplastia sem dreno, com dreno e a mastopexia. Então a gente colocou para hoje, já tem todo mundo que votou lá, não foi assim? Exato, foi tão pareio, foi ali, bem por pouquinhos votos. Então a gente resolveu colocar aqui a questão da mama também. Mastopexia com alça de sustentação. Só que antes da gente entrar propriamente no assunto, chegaram várias dúvidas para o Dr. Wellerson Mattioli sobre a questão de quanto tempo depois, vamos pensar na situação, a pessoa teve Covid e quer saber quanto tempo depois ela está apta para a realização da cirurgia plástica. Então a gente trata desse assunto, depois a gente vai para a mastopexia com alça de sustentação. Pode ser assim, doutor Mattioli? Pode, vamos lá. Vamos ver aqui. A gente tem que falar de Covid sempre, semana passada a gente falou de segurança, mas quando fazer essa cirurgia depois de recuperar da Covid? Exatamente. Então a gente já pegou bastante essa questão da prevenção, tudo que a gente, tanto a nossa clínica quanto o hospital, faz para a gente prevenir, né, e diminuir essa transmissão do Covid. E agora, quando o paciente pegou o Covid, a pessoa pegou, quanto tempo depois pode fazer a cirurgia? Não só a cirurgia plástica, mas qualquer cirurgia. Essa daqui é uma diretriz da Sociedade de Anestesiologia dos Estados Unidos, que fala, os pacientes que tiveram poucos sintomas, só aquela tossezinha, aquele sinal respiratório bem leve, ou mesmo os exames positivos, ele já pode realizar uma cirurgia com 4 semanas. Ou seja, um mês. Um mês após. Tá. E ele vai aumentando todo esse tempo até chegar em 12 semanas, nos casos onde estiveram mais graves. Então, teve o Covid, não é só por isso que teve, não pode fazer cirurgia. Pode sim, mas a gente deve respeitar todo esse tempo com uma ótima recuperação. E aqui, interessante que aqui são os leves, né? Teve gente, inclusive, que testou positivo e que nem estava com sintoma. Então, 4 semanas. Mas se você teve um paciente que teve sintomas, por exemplo, tosse, dispneia, mas não se hospitalizou. Isso. Aí são 6 semanas. São 6 semanas. Um paciente que já teve a necessidade de ir para o hospital... E que tem comorbidade. Exatamente. E que tem comorbidade, já tem que ir, com 8 a 10 semanas, já pode fazer a cirurgia. E após aí os pacientes que tiveram casos mais graves, após 12 semanas. Ou seja, 3 meses. 3 meses, e aí já pode realizar seu sonho. Ok, resolvemos a questão aqui pós-Covid, atendendo a pedidos dos nossos telespectadores. Tá tudo certo, tira a foto aí dessa telinha, tá? Se organiza para se programar. Agora vamos para o nosso tema do dia. Vamos lá. Primeiro, quem está indicada a cirurgia de suspensão de mama e o que de fato é considerado uma mama caída, porque é muita percepção de cada pessoa às vezes, né? Sim, exatamente. Então a primeira coisa, né, a questão da mastopexia, muitas pessoas confundem, né? O que é mamoplastia e mastopexia? A mastopexia é utilizada para fazer a suspensão de mama. Então é só o nome da cirurgia, que é igual a mamoplastia. Só que quando a gente faz principalmente a suspensão, a gente chama de mastopexia. Quando a gente prioriza a redução, seria a mastoplastia redutora. Tá. Mas como a gente vai saber, então, se a mama é caída ou não? A gente leva em consideração a posição do mamilo em relação ao sulco da mama, aquela parte inferior. Ou seja, o mamilo está em cima, o paciente está normal, mesmo aqui estando um pouquinho cheio, né, aquela mama mais acomodada, mas é considerado uma mama normal, sem queda. Ou seja, sem pitose de mama, que é o nome então clássico. É o mamilo que vai ser o orientador, o balizador. Exatamente. Entendi. Uma pitose, onde que a gente fala que a queda de mama grau 1 é quando o mamilo já está na direção do sulco da mama. E ela vai progressivamente até chegar no caso 3, onde o mamilo está completamente abaixo do sulco mamário. Tá bem apontando para baixo aqui. Então, logicamente, desde o número 1 até o número 3 já é indicado fazer essa suspensão de mama ou redução quando necessitar. Quando a gente fala de suspensão, a gente não pode deixar de falar de cicatriz. Porque cicatriz é um tema, e a gente já fez até um programa só sobre cicatriz aqui, que não, todo mundo na minha mesmo. E como foi sua cicatriz? Você ficou com aquele T e lá, e como é que ficam os pontos? Ó, deixa eu dizer uma coisa, a minha, no meu caso, foi em... A gente chama em T, em âncora, né? Em T. Exato. Dá no mesmo? Mas, gente, a parte daqui quase não vê. É uma coisa impressionante. Olha que eu só estou com 30 e poucos dias, né, doutor Mattioli? Exato. A cicatriz depende, logicamente, da quantidade de pele que tem sobrando. Tá? Então, quanto maior a flacidez, maior a cicatriz. Então, na mastopexia, que é essa suspensão, na verdade, a gente pode utilizar esses 3 tipos de cicatrizes, mas deve ser indicado para cada tipo de paciente.
Ou seja, um paciente que tem pouco excesso de pele, o mamilo já está em boa posição, precisa subir só um pouquinho, uma cicatriz periolar já é o suficiente. Naquele caso ali, principalmente de pitose grau 1. Os outros, que esse é um formato de I, né, só em volta da areola e para a região, né, voltada para baixo, também é um caso aí de uma pitose, de uma queda de mama um pouco mais avançada. E a famosa, né, e a mais utilizada, que é a técnica em T, né, cicatriz em volta do mamilo para baixo. E essa na região do sulco, que fica bem escondidinho. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vê assim o mamilo em destaque, meu Deus, vai ficar parecendo... Não vê. Pelo menos eu tô falando do que aconteceu comigo, Sim. né? Mas é bem importante isso. É ótima a sua colocação, Fernandinha. Só te interrompendo. Sabe por quê? Por causa da diferença da pele, do cor, da areola com a pele normal. Como a cicatriz fica bem nessa transição, ela fica muito boa. E tanto a do sulco, que também não aparece. Não vê, gente, não vê. E às vezes eu fico na frente do espelho assim, gente, cadê a cicatriz daqui? Cadê? Você não consegue enxergar, porque é justamente nessa transiçãozinha ali, então você não consegue ver. O que é que a gente visualiza? A gente visualiza essa aqui, mas no meu caso tá bem fininha, tá assim super discreta, e ainda visualiza essa porque com o passar do tempo a mama vai se dando uma acomodada, né, doutor Mattioli? Isso, exatamente. E lembrando que essa daqui, né, essa vertical, ela, você olhando para frente, ela vem aqui para baixo. Então, assim, mesmo quando acaba de fazer a cirurgia, a gente percebe um pouco mais ela, mas depois, com o tempo, ela passa desapercebida. E depois também tem os creminhos que você vai usando. Isso é que é importante, esse acompanhamento da prevenção, né, para a gente ter a melhor cicatrização com o tempo. Resolvemos cicatriz, vamos falar de locais de colocação de prótese, porque nem sempre a gente quer só suspender. Às vezes a gente quer suspender e ainda dar uma garibada do volume, foi o que eu fiz, né, doutor Mattioli? Exato. Então, a mastopexia, que é a suspensão, ela pode ser feita com prótese ou sem prótese, certo? No caso da prótese, também aí existem vários tipos de posições, que é o que a gente vai falar hoje da alça muscular. Mas antes disso, a gente tem que definir o local que ela vai ficar. Ou atrás do músculo, então a gente vê, ó, prótese, músculo, essa parte vermelha e a glândula mamária. Ou subfacial, o que é isso? Já é na frente do músculo, mas ela tem uma pequena membranazinha que recobre para proteger um pouquinho mais a prótese. Ou subglandular, que já é o músculo, prótese, logo abaixo do tecido mamário. Quem é que decide isso? Porque eu vejo gente assim, não, eu quero a minha por trás do músculo, eu quero a minha na frente. Quem é que decide, doutor Mattioli? O próprio corpo da paciente. Existem umas indicações precisas. E realmente eu recebo muito essa pergunta. Qual é a melhor? Não existe a melhor. Existe a mais indicada para cada caso. Por exemplo, paciente que tem pouco tecido de mama, então só aquela pele mesmo. Se eu colocar prótese, ela vai ficar muito artificial e muito superficial. Então a gente precisa de proteger mais a prótese. Portanto, em paciente que tem menos de 2 centímetros de tecido mamário, a gente deve colocar atrás do músculo. Paciente que já tem um pouquinho mais de tecido, a gente pode colocar na frente do músculo. Dá para misturar técnicas ou não? Dá, exatamente. E é isso que a gente vai falar um pouquinho ali. Vamos ver? Vamos lá? Vem para cá, doutor Mattioli. Menina, a gente tá andando até na grua. Como a gente tá chique hoje, vou sentar do lado de cá, você senta aqui que fica mais fácil. Vá. Isso. Então, apesar que a gente está falando só à frente ou atrás do músculo, existem ainda muitas colocações. Tanto atrás do músculo, ainda tem o que a gente chama de dual plane, ou seja, os dois planos, tanto na parte de cima, músculo, e parte de baixo, prótese, abaixo da mama. Então, são dois planos, dual plane. Além disso, ainda tem outras técnicas. Mas hoje a gente vai falar aqui de uma específica que realmente, olha, é a grande novidade que muitas pessoas estão perguntando para a gente todos os dias, que chama a mastopexia com alça muscular. Esse daqui, ó, em vermelho, eu coloquei as fibras do músculo. Então, para a gente entender como esse músculo, que a gente chama de peitoral maior. Então, ele pega, ó, toda essa região da mama. Quando a gente vai fazer a alça de sustentação, a prótese, ela tem um peso. Né? E aquilo, com o passar do tempo, em certas pacientes, principalmente que tem uma flacidez a mais, a gente pode fazer o quê? A gente abre no meio do músculo, como se fosse um bolso, e coloca aquela prótese apoiada por dentro. Encaixadinha ali. Encaixadinha. Então, o músculo, ele faz uma alça
uma bolsa de sustentação. Portanto, ela evita que a prótese faça aquele peso inferior e aí a mama caia mais facilmente. E a gente, paciente, não sabe, assim, não sente diferença nenhuma por conta disso, né, doutor Mattioli? E ainda tem uma outra grande vantagem, aquelas pacientes que têm a mama mais lateralizada. Porque quando deita, a mama cai um pouquinho. Quando você faz isso, olha, ela pega na parte lateral. Então, ela empurra a prótese mais para a região do meio, deixando aquele decote bem bonito aí, que é o sonho de todo mundo. Que foi o que eu fiz. Ele não diz as coisas, mas eu digo, entendeu? Eu digo que eu fui, não, eu tinha o peito afastado, olha, porque eu não gosto desse vazio aqui no meio. Então, vamos fazer, ele explica tudo direitinho na consulta e aí deu super certo. Mas a gente não sente diferente, eu que já tinha outra técnica anterior, não sente diferença de uma ou de outra. Por que eu digo isso? Porque a gente conversa muito sobre plástica, viu, doutor Mattioli? Até quem nunca fez, sempre acha que sabe, conta, diz, porque quando coloca por trás do músculo dói mais, pela frente dói menos. Isso é verdade? Sim, quando a gente coloca atrás do músculo, geralmente incomoda um pouquinho mais. Mas incomoda um pouquinho mais quando a gente relaciona na frente do músculo, na verdade não dói nada. Sim. É muito simples. Então, atrás do músculo incomoda um pouquinho mais, mas extremamente normal, a gente já cuida tomando vários remédios, né, que não tem grandes problemas. Não é dor, muita gente também estava me perguntando, você sentiu dor? Gente, eu digo, não senti dor. É incômodo, porque muitas vezes você estava limitada no início, hoje em dia não tem mais limitação, já está tudo certo, não é? Exato. E lembrando que também esse caso da alça muscular, ela pode ser feita tanto na cirurgia que a prótese é atrás do músculo, sim, quanto a cirurgia é na frente do músculo, tá? A prótese é na frente do músculo. Então, dos dois casos, a gente pode fazer essa alça de sustentação para evitar uma queda precoce. E é para todo mundo? Não. Qual é a melhor? A melhor técnica? Não existe a melhor técnica. Existe a melhor técnica para cada pessoa. Isso deve ser escolhido individualmente. Quando a gente mais indica isso? Paciente que tenha pouca mama, tá? Então não pode ter grande excesso de mama, porque senão a gente segura a prótese, mas a mama fica na frente da prótese. Entendi. E ela pode ter uma queda da mama do mesmo jeito. A queda do tecido, mas a prótese fica lá em cima. Então é indicado para pacientes que tenham pouca mama, pouca a média quantidade e paciente que tenha grande flacidez de pele, aquela tendência realmente de mama cair precocemente. Adorei, tá? Então você aprendeu hoje que dá para você fazer, né, a suspensão com ou sem a prótese. Se eu não fizer, se eu não colocar a prótese, não tem para que bolso, né? Não tem para não necessita. Mas a gente já entendeu que você pode suspender a mama e criar, você falou semana passada, ou foi na nossa live, eu já nem sei, com a natural, né? Isso, exatamente. E existe também, quando é sem prótese, a gente pode usar uma técnica chamada técnica da prótese natural. A gente utiliza a própria mama, faz uma bolinha e fixa na parte superior daqui da mama. Então ela simula a prótese, sendo que é a sua própria mama. E existe também, viu, até uma técnica semelhante a esse do bolsão para segurar esse tecido mamário da própria mama. Nossa, olha, é muita técnica, por isso que os temas aqui são inesgotáveis desse Beleza Plena, porque vocês não param de melhorar, avançar e trazer mais opções. Adorei o nosso papo de hoje, viu? Muito bom, excelente, como sempre. Semana que vem tem mais. Estaremos aí. Mas até lá, você fica por dentro de tudo no Instagram, tá? @PlásticaJoãoPessoa. A gente fez até uma live na última terça-feira, conversamos muito, né? Nossa, foi uma máquina de perguntas, né? Uma metralhadora de perguntas, mas a gente não fugiu de nada. Ele não... Tudo, ele faz lipo LED, hidrolipo, valor, tudo, olha, foi maravilhoso. Tá lá postado no Instagram dele, tá? Isso, tá postado no nosso IGTV, mas hoje mesmo, após o programa, a gente já vai colocar no feed para ficar mais fácil para todo mundo acompanhar. Não perca não, que ficou muito bom. Ficou muito legal, de verdade. Um cheiro, viu? Até semana que vem. Até mais. Sentadinho.